Caetano e eu apresento o programa Conspira Analisa. O nosso programa tem a finalidade de dialogar, conversar, debater, refletir sobre temas da atualidade e que estão diretamente ligados à vida da classe trabalhadora. O tema de hoje nós vamos conversar sobre o futuro da economia mundial, um tema que está bastante novo entre nós, que é sobre a questão das terras raras, né? E como isso vai influenciar as nossas vidas. E o nosso convidado, uma pessoa bastante conhecida aqui do nosso programa, é o professor Vanderlei Elias Neri, professor de História, e eu já gostaria de agradecer, Vanderlei, você ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, né, de novo por aqui, e um tema muito, muito importante. Ok. Antes da gente iniciar essa conversa com o Vanderlei, eu já vou pedir para as pessoas que estão assistindo o nosso programa compartilhar, curtir, comentar, envie para o seu grupo de amigos, do seu local de trabalho, da sua escola, e incentivar os companheiros e companheiras a assistirem um programa como o nosso, que é um programa da esquerda alternativa, tá bom? Bem, Vanderlei, vamos para esse bate-papo hoje, né? Que você, de uma forma sempre muito didática, tem contribuído para a nossa formação política, não só na formação, mas também para que a gente possa formar opiniões e como agir enquanto trabalhadores frente aos temas que nós enfrentamos no cotidiano das nossas vidas, né? Influenciam o cotidiano da vida dos trabalhadores. E o tema que está colocado é sobre as terras raras, né? Muitos dizem que o que será, ao dialogar e conversar sobre esse tema, o que será o futuro da economia mundial. E nós vamos falar também, lógico, do Brasil, como isso vai influenciar no Brasil. Então, eu acho que uma forma interessante, sobre esse tema que parece ser novo, mas ele não é tão novo assim, né, na economia, contar um pouco da história das terras raras, né? Então, acho que a gente iniciaria a conversa por aí. Vamos lá? Sim, acho que já que você tocou nesse assunto, acho que a gente podia voltar um pouco no tempo, né? Não necessariamente, propriamente falando das terras raras, mas falando de oportunidades que o Brasil já teve de se tornar um país independente do ponto de vista econômico, e essas oportunidades foram desprezadas, né, pela classe dominante brasileira, em particular pela burguesia brasileira, como eu sempre gosto de dizer, o Brasil é um país que nunca teve uma burguesia nacional. As pessoas precisam entender a diferença entre burguesia brasileira e burguesia nacional. A burguesia está aí, essa capital nacional é a burguesia brasileira. Mas quando eu digo que o Brasil nunca teve uma burguesia nacional, é porque a burguesia nacional é um conceito da sociologia, da economia, que se caracteriza por uma burguesia que defende os interesses nacionais em contraposição ao imperialismo. Né? E neste caso, o Brasil, a burguesia nacional, ela já nasce atrelada ao imperialismo, em princípio, imperialismo inglês, e depois ao imperialismo estadunidense, né? E eu gosto de dizer que não é só atrelada, ela é submissa, né? O professor Vladimir Saflat, outro dia, formulou uma frase que eu acho que resume isso de uma forma brilhante. Ele, falando das eleições atuais, ele diz: o Flávio Bolsonaro não quer governar o Brasil, ele quer administrar uma colônia, que é exatamente isso que a burguesia brasileira sempre quis. Ela quer administrar uma colônia, ela não quer ter as preocupações de uma burguesia que dirige o país de forma autônoma. Então, por isso, ela se mantém atrelada ao imperialismo, e nós vamos ver
nesses períodos que eu quero comentar, como isso se deu. Acho que o primeiro período importante, existem mais para trás, mas eu não vou voltar tanto assim, senão esse vídeo ia ficar muito longo, mas vou pegar um fundamental, que é os anos 30 a 45, né? Vargas no governo, depois de 37, uma ditadura, né? O Estado Novo, e é justamente nesse período que o Vargas, um político muito habilidoso, arranca dos Estados Unidos a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que está aí até hoje, né? Quem vai para o Rio de Janeiro, de São Paulo, pela Dutra, está aí as imagens da fábrica da CSN. Quem for pela Dutra de São Paulo para o Rio de Janeiro consegue ver à sua esquerda a fábrica da CSN, que foi construída nesse período, né, no final dos anos, nos anos 40, né, e arrancada, como eu disse, pelo governo Getúlio Vargas, do governo estadunidense. E o que o Vargas usou para barganhar essa construção? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil negociou duas questões com os Estados Unidos para a construção da CSN. A primeira foi a permissão da construção de uma base no Nordeste, que facilitava o acesso à África para as tropas estadunidenses, e que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados. E o Brasil, inclusive, mandou uma força expedicionária que foi lutar na Europa, e com isso o Vargas arrancou, então, a construção da CSN, com capital estadunidense e estatal brasileira. Inclusive, a CSN foi, por muitos anos, uma estatal, foi doada pelo Fernando Henrique nos anos 90 para o capital privado. Eu falei doada porque é isso mesmo, foi vendida a preço inferior, muito inferior ao que ela valia, em um setor estratégico, né, como nós já vimos isso muito no Brasil, mas ela foi construída e deu impulso à industrialização brasileira. Mas ainda de uma forma dependente, né? Não é porque construiu a CSN que o Brasil se tornou independente do capital imperialista, mas ela foi de suma importância. O segundo período que eu acho que a gente pode apontar é nos anos 50, quando Vargas volta eleito, né, e ao movimento do petróleo é nosso. Não é um movimento que começa com Vargas, ele vai abraçar depois, começa com setores da esquerda, principalmente o Partido Comunista Brasileiro e setores da classe trabalhadora. O Exército se envolve nesse movimento, o petróleo é nosso, o Vargas abraça, e isso se constitui como um movimento nacional que vai gerar o que é hoje a Petrobras, né? Naquele primeiro momento se criou a legislação para no futuro se criasse a Petrobras, e no futuro, de fato, ela foi criada. Estamos vendo aí uma das imagens, né, de uma usina da Petrobras, que hoje é a maior empresa brasileira, infelizmente fatiada durante os governos Temer e Bolsonaro, mas ainda, em parte, uma empresa estatal estratégica, né, e depois nós podemos até fazer um capítulo à parte sobre a Petrobras. Então, esse é o segundo momento de suma importância. Um terceiro momento é o período JK, né, eleito nos anos 56, e o JK traz para o Brasil as montadoras de automóveis, né, a GM e a Ford estadunidense e a Volkswagen alemã. Esse período é importante porque dá um impulso na industrialização brasileira, mas, quando nós estamos vendo aí a foto da construção da Volkswagen aqui em São Bernardo, na Grande São Paulo, uma fábrica gigantesca, que chegou a ter 40 mil operários, né? Hoje é bem menor, mas chegou a ter 40 mil operários. Só que essa vinda das montadoras foi uma forma ainda mais dependente do imperialismo, né? Porque o Brasil tinha um projeto de motores nacionais que poderiam impulsionar uma fábrica de carros, caminhões e ônibus nacionais, que era a Fábrica Nacional de Motores, que foi enterrada a favor da vinda dessas montadoras. De qualquer forma, foi importantíssima, porque impulsionou a industrialização brasileira, construiu uma classe operária muito robusta, que nos anos 80, não só nos anos 80, já nos anos 60 vai fazer uma diferença danada,
mas nos anos 80 vai ter um papel fundamental na luta da classe trabalhadora brasileira. Então, esse é um terceiro momento. Um quarto momento, que eu acho que a gente pode recuperar, é os anos 60, principalmente 62 a 64, quando o João Goulart, que era vice do Jânio Quadros, que renunciou ao mandato, o João Goulart assume e coloca o plano de reforma dele, né, que, entre outras coisas, tinha a reforma agrária, urbana, educacional, tributária e bancária, política, controle do capital estrangeiro, né? Inclusive, todas essas propostas levaram ao golpe de 64, porque, de fato, aí acho que é o momento que seria um momento de virada do Brasil, porque essas reformas objetivavam, de fato, transformar o Brasil numa potência regional e talvez até mundial, e de uma forma independente. Não é à toa que o golpe foi todo construído e financiado pelos Estados Unidos, né? A CIA teve aqui, a embaixada estadunidense, foi uma verdadeira ingerência na política brasileira. E eu, só para pegar um detalhezinho assim, que é o que nós sofremos até hoje, uma das propostas fundamentais para essa independência do Brasil era a reforma agrária, né? Muitos acham que a reforma agrária é coisa de comunista, e eu, como comunista, quero dizer, não é. Né? Comunista não quer reforma, nós queremos socializar os meios de produção, todos eles. A reforma agrária é uma coisa de reformista, o nome já diz, reforma, mas ela é fundamental para impulsionar o capitalismo, que a concentração de terra no Brasil é uma das coisas que impede que o Brasil se torne uma potência capitalista mundial, porque ela concentra demais a terra, ela dificulta a produção de alimentos, no caso do Brasil, o agronegócio, que é o dono ou o que se apoderou da maior parte das terras no Brasil, produz para exportar, não produz para alimentar a classe trabalhadora brasileira. Quem faz isso, a ferro e fogo, são os pequenos produtores, e, portanto, uma reforma agrária traria muito mais produção de alimentos, sem desprezar a exportação, distribuiria não só a terra, como a riqueza, né? Isso é fundamental. Os Estados Unidos fez reforma agrária já no início, quando eles, antes de ser Estados Unidos, a Europa fez reforma agrária, e não é à toa que se tornaram as potências que se tornaram. Então, esse foi um período perdido por causa do golpe. A ditadura veio para manter essa aliança submissa com o imperialismo, e mais uma vez perdemos a oportunidade de dar um salto de qualidade no capitalismo brasileiro. E, por fim, desses períodos, eu quero pegar só o período dos anos 2010, principalmente no primeiro governo Dilma, quando aparece o pré-sal, né? Aparece não, a Petrobras, que já era uma potência de exploração de petróleo, que foi a companhia que conseguiu explorar petróleo em alto mar, né, nas profundezas. Isso é uma tecnologia brasileira produzida pela Petrobras. Então, lembrando, né, os anos 50, que impulsionaram a Petrobras, que o petróleo é nosso, nós vemos a importância dela em 2013, período que 2010, 2013, quando se descobre o pré-sal, que seria, de novo, um salto de qualidade na economia brasileira. O Brasil já era autossuficiente em petróleo, e com a descoberta do pré-sal, não só aumentaria essa autossuficiência, como também as exportações de petróleo, que é uma commodity fundamental para mover todas as economias do país. E o pré-sal, a lei do pré-sal, tinha várias questões importantes, por exemplo, como uma parte significativa para a educação, para a ciência, para a tecnologia, que são fundamentais para você dar esse salto de qualidade. E quando a gente falar agora, de fato, das terras raras, nós vamos ver como o investimento em ciência e tecnologia são fundamentais para dar esse salto de qualidade, que foi perdido com a questão do pré-sal, quando veio o golpe dado pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, pela mídia, na Dilma, que derruba a Dilma por uma questão meramente
que não tem nada a ver com erros da Dilma, né? Justamente era a necessidade de derrubar a Dilma para impedir justamente de novo que o Brasil pudesse dar um salto de qualidade na sua independência econômica. Por isso o Temer assume, e aí nós já sabemos, o Temer vai entregar o pré-sal para as multinacionais, vai fazer a reforma trabalhista, depois vem a reforma previdenciária, né? Aí falando Temer e Bolsonaro, eles vão fatiar a Petrobras, vender não, doar refinarias, doar a BR distribuidora, que nós estamos sofrendo hoje com os aumentos do petróleo por conta da guerra estadunidense-israelense contra o Irã, e o Brasil, com o controle da Petrobras sobre toda a cadeia do petróleo, seria muito mais fácil para o governo controlar os preços internos, e o governo teve que arrumar várias manobras para impedir o aumento dos preços, né? Porque perdeu esse controle da cadeia, toda a cadeia do petróleo, com as doações que foram feitas de parte da Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro, né? Então, agora, quando a gente for falar de fato das terras raras, a gente pode, então, aprofundar a questão da ciência e tecnologia, do investimento em ciência e tecnologia, que são fundamentais para dar esse salto de qualidade. Essa contextualização que você fez, eu até escrevi aqui, é como é uma tríade, né? Porque a extração das terras raras, ela tem toda uma influência geopolítica, econômica, tal, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, né? E como ela modifica estrategicamente como, vou falar, como o Brasil pode se comportar aí para esse próximo período, mas também a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? Uma outra questão que a gente já dialogou antes. Me parece que a China, ela é a campeã, né, de extração desses minerais, e se eu não estiver enganado, você me corrija, o Brasil é o segundo país com maior reservas de terras raras, né? É, Vanderlei, fala um pouco para nós o que que são essas terras raras. Aí eu brinquei lá atrás no início que as terras raras não são tão raras assim, mas o que são as terras raras, né? Quais são esses minerais? Para que que eles servem? Hoje, com o avanço tecnológico, onde a gente mais utiliza esses tipos, né, que são 17, se eu também, se não me falha a memória, desses minerais. Bom, então, terras raras, você já disse, são minerais chamados minerais críticos, né? Acho que são isso, 17, não vou me enumerar aqui, que é muita coisa para falar de todos, mas são isso, são minerais críticos, e a importância desses minerais é porque hoje, na economia, no desenvolvimento tecnológico que nós estamos, esses minerais são utilizados em todas as áreas. Então, eles são utilizados em inteligência artificial, eles são usados, infelizmente, para a produção na indústria bélica, para a produção de celular, de computador. Então, assim, eles são minerais fundamentais para o nível de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, né? A China tem, pelo menos que se saiba até hoje, porque falta pesquisa no mundo todo, até, aliás, no Brasil não se sabe ainda de tudo que tem, porque você precisa, é como o petróleo, você precisa pesquisar o subsolo brasileiro ou mundial para saber se tem ou não essas terras raras. Então, o Brasil já descobriu algumas áreas fundamentais, mas pode ter mais. A China, por enquanto, do que é conhecido, tem a maior reserva, e não é só isso. A China é o único país do mundo, ou pelo menos é o que domina a tecnologia de ponta a ponta. O que é a tecnologia de ponta a ponta? É desde a extração, tirar esse mineral da terra, até levá-lo, separar os minerais, todos eles, né? E colocar esses minerais à disposição, cada um na sua área de atendimento aí para celular, para indústria bélica, né? Então, a China, ela tem, se eu não me engano,
de 90% a 95% de todo o beneficiamento desses minerais. É essa questão que está posta para o Brasil, porque o Brasil tem as reservas já descobertas, pode descobrir mais. Entretanto, o Brasil não domina a tecnologia da separação desses minerais e entregá-los pronto para as indústrias que o utilizam, para que elas possam fazer uso desses minerais. Então, hoje, o mundo está praticamente nas mãos da China, né, quando se fala dos minerais críticos. Né? Então, terras raras, em grosso modo, é isso. Os minerais, é só colocar aí no Google, todo mundo vai achar quais são. Se a gente for ficar falando de um por um aqui, esse vídeo não acaba mais. Mas acho que é isso, o fundamental das terras raras, acho que é isso. Ótimo. Desde 2024 tem um projeto de lei, que é o 2780, o 2780, que ele começou a ser discutido na Câmara, dos Deputados, né? E a intenção do conteúdo desse projeto é discutir, apresentar uma nova política para esses minerais, né? E me parece que esse projeto foi aprovado na Câmara e irá para o Senado. Ele ainda está aí tramitando. Então, eu acharia interessante você comentar sobre esse projeto, né? Do conteúdo desse projeto, se tem benefícios nesse projeto, se tem prejuízos sobre esse projeto, caso ele seja aprovado, no Senado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância aí da gente estar a par, compreender o que significa esse projeto de lei. Eu vou falar bem pouco. O projeto é uma porcaria. O projeto entrega as terras raras do Brasil para o imperialismo, principalmente estadunidense. É isso. O projeto que foi aprovado na Câmara e que está no Senado é entreguista total. O Congresso Nacional, nós sabemos, os setores da esquerda e setores progressistas e talvez setores nacionalistas são a minoria, né? Depois a gente pode discutir melhor. Eu acho que valia a pena fazer um programa sobre esse projeto, para discutir ponto a ponto o papel do governo, o papel do PT, o papel das esquerdas, né? E o que significa. Mas eu acho que, em resumo, é isso. O projeto é um projeto entreguista. Ó, quer terrar? Vem aqui, explore e leva embora. É isso. Né? Então, nós vamos ter uma luta árdua em relação à questão das terras raras. Certo? Um posicionamento firme, né? Nas ruas e nas urnas. Então, vamos falar um pouco das urnas, Vanderlei. Recentemente, o governo Lula, devido a várias questões, né, a guerra, aí a questão de Cuba, mesmo da Venezuela, Irã, né, a Palestina, o governo Lula acabou fazendo uma visita aos Estados Unidos. Alguns de nós torcemos o nariz, porque no meio de tanta pancadaria onde o Trump está envolvido, nós acharíamos que o governo Lula deveria ter tido uma postura mais, de distanciamento, né? Mas também está em jogo a questão das terras raras, porque o Trump anunciou de forma bem clara que quer sim negociar com o Brasil e até colocar em xeque, dependendo do resultado eleitoral e os rumos que a política do governo Lula vai dar, é, tenha, né, sobre esse tema, de trazer prejuízos aí para o próximo governo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O que está em jogo sobre esse tema das terras raras e as eleições aí de 2026, né? Que vai acontecer agora no segundo semestre. Sim. Nós não podemos ser livianos como os setores da esquerda fazem, porque a gente sabe o que está em jogo. Né? Então,
A visita do Lula aos Estados Unidos foi fundamental para o Brasil. Não, apesar de a gente preferir que haja um rompimento geral, a situação mundial não é essa. Os Estados Unidos ainda é uma potência, né? Uma potência em decadência, mas uma potência violenta, que tem os meios de interferir, inclusive nas eleições brasileiras. Então, a visita do Lula e a postura do Lula, enquanto um estadista que não abaixa a cabeça, né, que já vem desde lá dos episódios do tarifaço, ela é muito importante. E acho também que a diplomacia brasileira, com a visita do Lula, tinha a intenção de, certo modo, de tentar impedir que haja uma interferência estadunidense nas eleições brasileiras. Eu não sei se vão conseguir isso, a conjuntura é que vai dizer, mas acho que foi um passo importante. Né? O Brasil tem condenado a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, o Brasil sempre foi um defensor da Palestina, né? O Brasil sempre foi um defensor de Cuba, e tem setores da esquerda que acusam, eu acho que levianamente, que o Lula deveria ter uma postura mais radical. Conjunturalmente, isso não é possível. Nós vimos o que os Estados Unidos fez na Venezuela, né? O que eles estão fazendo no Irã. Apesar de serem derrotados no Irã, eles destruíram muita infraestrutura, mataram muitas pessoas, mataram 170 crianças numa escola. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o governo tem se posicionado contra a guerra, tem se posicionado contra o genocídio, tem se posicionado contra o ataque à Venezuela, tem se posicionado contra o ataque a Cuba. Eu acho que é o possível nesse momento, até porque o Congresso brasileiro, se o Lula tomar uma atitude mais radical, o Congresso brasileiro pode impedir isso. E eles têm maioria, a direita tem maioria para fazer isso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas análises. Agora, nós temos 3 ou 4 questões a se resolver nesse período, agora até o final do ano, para o começo do ano que vem. A primeira delas é a eleição presidencial. Nós temos a obrigação de reeleger o Lula para presidente. E falando de terras raras, vamos lá que é o nosso assunto. Se o Lula foi eleito, está resolvido a questão de entregar ou não as terras raras? Não está. E eu vou explicar depois por quê. Mas, se o Flávio Bolsonaro ou qualquer outro da direita for eleito, já está entregue. Com Lula, nós temos a possibilidade de criar um movimento, né? Já vou falar logo sobre isso, que é uma responsabilidade nossa, eleger o Lula e o ano que vem, não, logo após as eleições, acho que já poderia, inclusive, no processo eleitoral, ter esse tema, criar um movimento lá, o movimento O Petróleo é Nosso. As terras raras são nossas. Tem um projeto, um abaixo-assinado rodando, sobre a criação da Terrabras, que seria uma Petrobras das terras raras, né? Que teria o monopólio sobre a exploração das terras raras. Isso não quer dizer que impediria de empresas multinacionais atuarem no Brasil, entretanto, sobre as regras do Brasil, né? Industrializando esse produto aqui, como faz a China. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Se a esquerda, os setores progressistas e o pouco setor nacionalista que existe no Brasil não criarem um movimento, inclusive para alterar essa lei, né? Essa lei, como eu falei, ela é muito ruim, nós vamos perder mais uma oportunidade. Então, a primeira questão é eleger o Lula. A segunda questão é eleger a maior bancada possível de deputados e senadores da esquerda, preferencialmente, que nós estamos nesse campo, mas os setores progressistas e, se tiver, algum setor nacionalista, que serão fundamentais numa luta para mudar essa lei que está sendo votada agora no Senado. Né? Então, é outra questão fundamental para nós da esquerda e para os setores progressistas. Não é possível que o PL, o Partido dos Ladrões, seja o maior partido na bancada, na Câmara Federal. É o Partido dos Ladrões, está aí configurado. As denúncias do Master não param de aparecer e é sempre gente do PL.
O PL tem 29 prefeitos caçados e presos em Santa Catarina por roubo, por fraude, por desvio de verba pública. 29 só em Santa Catarina. Por isso, é o partido dos ladrões, não é o partido liberal, é o partido dos ladrões. Então, não é possível que esse partido tenha a maior representatividade no Congresso Nacional. Então, é importante que PT, PSOL, PSD, Rede, PCdoB, essa coligação, não vai ter maioria absoluta, mas pelo menos ser a maior bancada, para ter maior poder de negociação, de pressão. Agora, sem pressão da rua também não adianta nada. Então, é necessário, como eu disse, criar esse movimento Terra Brás. As terras raras são nós, né? Então, esse é o segundo movimento, que é eleger o maior número de deputados e senadores, né? E no processo eleitoral, como eu disse, e a partir depois das eleições continuar, um grande movimento popular da classe trabalhadora, por isso, porque nós estamos discutindo aqui o futuro da classe trabalhadora brasileira. Nós estamos discutindo se o Brasil vai continuar um país exportador de commodities, que tem um salário mínimo de R$ 1.600, acho que é 1.621. Salário mínimo no Brasil hoje, nós estamos falando de um país capitalista, para atender uma família de 4 pessoas, é 7 mil e pouco, calculado pelo IBGE, que tem que atender moradia, escola, educação, saúde, lazer, transporte. Ganha o quê? 20% disso? Não chega a 30% do valor necessário? Então, nós estamos discutindo o futuro da classe trabalhadora. E, por outro lado, tem a questão ambiental. Esse PL ele é absurdo. Se esse PL aprovado da forma como está no Senado e implementado a partir do ano que vem, se a gente não tiver força para mudar isso, eles podem fazer, acho que até coloquei uma imagem que mostra o que significa a exploração mineral, que as pessoas muitas vezes não sabem porque não acompanham, porque está distante, né, dos grandes centros. Eles podem explorar minerais críticos na Amazônia, desmatar a Amazônia. Isso não pode ser permitido. Eles podem explorar em terras indígenas, em terras quilombolas. O PL libera tudo. Tem lá umas ressalvas, etc. Mas da forma como está, se a gente elege o ano que vem um Congresso tão à direita como é esse hoje, as ressalvas que tem lá não vão valer de nada. Entendeu? Então, é muito fundamental que não só, primeira questão, reeleger o Lula, porque é só com o Lula que nós vamos ter a possibilidade de mudar as coisas como estão em relação às terras raras. Segundo lugar, eleger uma bancada, um Congresso Nacional que minimamente se preocupe com o desenvolvimento capitalista brasileiro. Nós não estamos falando de uma revolução socialista, nós estamos falando de um desenvolvimento capitalista, né? Eu queria dar 2 exemplos de deputados, não vou dar em São Paulo, porque senão eu teria de falar dos que eu apoio, e eu não posso fazer isso, mas nós temos, por exemplo, 2 candidaturas muito comprometidas com isso, são 2 grandes intelectuais, o Jones Manuel, no Pernambuco, e o Elias Jabbour, no Rio de Janeiro. O Elias Jabbour, professor da Federal, lá do Rio de Janeiro, da estadual, acho. O Jones Manuel se tornou influencer, né? Tem programas muito bons, muito de análise, apesar das minhas divergências com os dois. Mas, por exemplo, se propuseram a se candidatar e provavelmente serão eleitos, porque qualifica o debate no Congresso Nacional. Nós não podemos ficar refém, não vou citar nome aqui, dessa extrema-direita, os absurdos que essa extrema-direita faz no Congresso Nacional. Então, é necessário não só eleger uma bancada mais à esquerda, mais progressista, mais nacionalista, mas uma bancada mais qualificada, no sentido do próprio desenvolvimento capitalista brasileiro. Então, isso é fundamental, e uma das questões que mais me preocupa, quer dizer, todas elas me preocupam, mas é essa questão ambiental.
O projeto do jeito que está será uma devastação. Porque você não, as empresas estadunidenses que virão para cá não vão se importar nem um pouco com a destruição da Amazônia, com a matança dos indígenas, com a matança dos quilombolas, com a destruição dos rios. Pouco importa. O que importa para eles é tirar as terras raras, produzir IA, produzir chip, produzir armamento e continuar com essa bandalheira que os Estados Unidos faz pelo mundo afora. Então, o Brasil tem uma oportunidade ímpar, como já teve outras, como eu tentei demonstrar no início dessa conversa. O Brasil tem uma oportunidade ímpar, mas é responsabilidade da classe trabalhadora brasileira mudar esse quadro. Acho que é um pouco isso. Daria para ficar falando 2 horas aqui, a gente me irrita muito a forma como tudo está, mas eu acho que dá um quadro um pouco do que nós estamos vivendo e quais são as tarefas. Nós que somos comprometidos com o futuro da classe trabalhadora brasileira, você com o futuro da sua filha, eu preocupado com o futuro da minha neguinha, né? Temos que levar isso muito a sério. É um momento muito crítico da história brasileira e mundial. Né? O Brasil pode ter uma tarefa muito importante nessa mudança de correlação de forças internacional. Então, é um pouco isso. Acho que, como eu disse, acho que a gente acho que vamos ter que fazer um programa sobre esse PL, esclarecer um pouco para a militância e para quem se interessa por esse debate. Já tem uma entrevista do, do Opera Mundi com o Breno Altman. Eu não vou lembrar o nome do professor que ele entrevistou É agora. o professor Diógenes Breda. Exatamente, Diógenes Breda, muito boa entrevista. Ele esmiuça o projeto, não sei se É isso o que ele mesmo. analisa eu concordo, mas já é uma boa introdução para quem quiser saber um pouco o que é esse projeto, o significado dele. Essa entrevista do Breno Altman no Opera Mundi com o professor Diógenes Breda, né? Vale a pena Isso. ver, porque dá uma noção do que significa esse projeto e qual é a nossa luta, né? O que nós vamos ter que fazer daqui para frente. É um pouco isso. Certo. Bem, eu iria perguntar para você, mas acho que você acabou aí nos finalmente, aí, fazendo as considerações, porque toda vez que a gente faz o programa, debate um tema, aproxima esse tema do nosso cotidiano, nós sempre o debatedor ou apresentador, né, que tá, o convidado, na verdade, sempre traz uma lição aí para as nossas reflexões, que é a de que como reorganizar a esquerda nesse cenário, né? E você já colocou aqui alguns desafios, né? As eleições, a importância das eleições, que os candidatos têm que estar comprometidos, têm que falar sobre esse tema, tem que ter uma postura firme sobre esse tema, né? E, estrategicamente, o governo Lula tem que apresentar uma saída de uma forma defendendo a nossa indústria nacional, mas defendendo a nossa soberania também, né? A importância disso também. Aí eu quero deixar contigo para fazer as considerações finais. Eu acho que é isso que você acabou de colocar, né? Nós temos muitas tarefas. A esquerda, espero que com o PT ou sem ele, nós temos a obrigação de organizar a classe trabalhadora brasileira, não só para essa luta, mas como nós estamos falando dela, para essa luta que é fundamental para o futuro da classe trabalhadora brasileira, talvez até para o futuro do planeta. Né? Então nós temos, do planeta não, da humanidade, né? Mas as pessoas É, confundem. Ah, uma bomba atômica vai acabar com o planeta. Não, ela vai acabar com a humanidade. O planeta vai continuar aí, né? Então o futuro da humanidade está em jogo nessas disputas sobre terras raras. E nós temos, o Brasil tem um papel, a classe trabalhadora brasileira tem um papel fundamental para enfrentar essas questões. É isso. beleza, Vanderlei. Queria agradecer é, a sua presença aqui hoje, mais uma vez contribuindo para a nossa formação política, para além da formação, também apresentando ações
e o papel da esquerda brasileira também nesse processo, tá bom? Então, muito obrigada. E mais uma vez reforçando, quem estiver assistindo o nosso programa, quem assistiu o nosso programa até o final, fala que o nosso programa foi muito bom, que o Vanderlei, como sempre, mandou muito bem e compartilhar com os amigos. Um abraço e até o próximo programa. Até o próximo.